do nosso Senhor Jesus Cristo, Ministério para as Famílias do Estado de Goiás, a paz de Jesus. Que bom poder estar reunidos com vocês nesse workshop. Eu sou o Cláudio, sou casado com a Júlia e atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás. E é muito bom nesse workshop podermos estar reunidos. Você é um sentinela na casa de Israel. Você é um sentinela que Deus confiou. Eu não sei se você talvez não está familiarizado com o termo sentinela. Sentinela, no Antigo Testamento e na época dos reis, era aquele soldado que ficava vigiando em cima das muralhas. Ele tinha comunicação da parte externa com a parte interna. Era aquele que ficava na muralha vigiando o lado de fora. E ele tinha duas funções muito claras. Primeiro, anunciar que o rei estava voltando. Quando o rei saía para alguma expedição, alguma guerra, ou até mesmo um passeio, quando o rei voltava, ele tinha a função de anunciar para as pessoas de dentro do castelo que o rei estava voltando. Que era denunciar. Denunciar os inimigos que estavam espreitando e tentando atacar o castelo. Estavam longe, ele já começava a denunciar. Você do Ministério para as Famílias do Estado de Goiás, você é um sentinela. Você é chamado a denunciar as investidas do demônio contra o Ministério para as Famílias. Deus tem investido pesado em você, sentinela. Deus está contando com você. Deus conta com você para vencer aquilo que as pessoas estão tentando colocar para as famílias do nosso país. Quantas investidas o demônio tem feito, quantas investidas o demônio tem feito, e até mesmo o mundo e as pessoas têm feito contra as famílias, falando coisas que não são verdades, que não são o plano de Deus para as famílias. E você é chamado a ser sentinela. Você tem que denunciar que essas pessoas estão querendo, o que o mundo está querendo, o que as pessoas estão querendo, o que o demônio está tentando fazer com as famílias. Você é sentinela para denunciar isso. Por isso bata no seu peito e fala: eu sou sentinela para denunciar isso. Eu, no Ministério para as Famílias do Estado de Goiás, sou sentinela para denunciar o que o demônio está tentando fazer com as famílias. E você é sentinela para anunciar que o rei está voltando, que Jesus é o Senhor das famílias, que Jesus é o Senhor da pessoa que participa do seu grupo de oração, que Jesus é o Senhor daquela casa que você está consagrando, que Jesus é o Senhor daquela família e que nada nem ninguém tem poder sobre aquela família. Por isso, novamente sobre o seu peito, eu sou sentinela para anunciar que Jesus é o Senhor dessa casa, que Jesus é o Senhor deste lar. E baseado nisso, nós queremos falar, nesse momento, sobre o tema, a proposta que tem sido dada à renovação nesse ano de 2020. Eu vos constituí sentinela na casa de Israel. Nós vamos falar então sobre como resgatar a identidade. Nós vamos falar que como resgatar a identidade no meu grupo de oração através do Ministério para as Famílias e como resgatar a identidade das nossas dioceses com o Ministério para as Famílias. Tudo isso focado dentro do Ministério para as Famílias, tá bom? Bom, quando nós falamos do tema do ano, o tema que é transformai-vos pela renovação do vosso espírito, Deus também deu uma moção para ser trabalhada ao longo do triênio 2020 até 2022 para a renovação carismática católica. Essa moção é de sermos realmente sentinelas. Eu vos constituí sentinela na casa de Israel. O nosso papel ao longo desses anos é, 2020, resgatar a identidade da renovação carismática. 2021, guardar a identidade da renovação carismática católica. E 2022, propagar a identidade da renovação carismática católica. Nesse momento, nós vamos falar sobre resgatar a identidade. O que seria resgatar, o como resgatar. Vamos falar que como eu posso resgatar a identidade dentro do meu grupo de oração, como eu posso resgatar a identidade dentro da minha diocese, da minha estância, da minha cidade, da minha região. Então, nós temos que, primeiramente, esse ano de 2020, resgatar a identidade da renovação carismática católica. Quando eu te pergunto o que é resgatar a identidade? Resgatar é voltar àquilo que tínhamos no início. É voltar àquilo que nós tínhamos de principal. É resgatar aquilo que nós temos de essencial.
Por isso é muito importante nesse momento, nesse início de ano de 2020, refletir nisso. O que é essencial para a renovação carismática católica? O que é essencial para a renovação carismática católica? Isso é principal. Hoje nós temos essa reflexão. Ao longo da nossa vida, nós colocamos no nosso movimento muitas coisas que são importantes, mas que não são essenciais. Exemplo, nós colocamos uma construção da sede ou de uma associação como necessário para o nosso movimento. Isso é importante, mas não é o essencial do nosso movimento. Colocamos dentro do nosso movimento coisas que muitas vezes não são nem características do nosso movimento e nós achamos que o nosso movimento precisa dessas coisas para existir. E não é verdade. Quando nós começamos a peneirar muito claro o que é essencial, o que é importante, mas não essencial, e o que é acessório, o que eu poderia tirar da renovação carismática católica que não faria tanta falta para a função do movimento, eu começo a perceber o que é resgatar a identidade. Resgatar a identidade é focar no que é essencial para o movimento. E eu pergunto para você, pense um momento, o que é essencial para a renovação carismática católica do Brasil, do mundo? O que não podemos ficar sem na renovação carismática? Quando você pensa isso, talvez você esteja pensando de coisas mirabolantes como ministérios, projetos, ofensivas, e isso não é o essencial. O essencial é quando nós vamos lá no cerne e nós percebemos. Deus tem nos dado uma graça muito grande na renovação carismática católica. Nesse tempo agora, devido ao surto do coronavírus no mundo e no Brasil também, muitos grupos de oração foram suspendidos, as reuniões de grupo de oração foram suspendidas. E nós estamos fazendo grupo de oração online, várias ofensivas e coisas legais porque precisam realmente acontecer. O Espírito Santo é dinâmico e vai nos dando esse dinamismo. Porém, eu te pergunto, né? Esse tempo agora, Deus tem nos dado uma graça muito grande. Você tem percebido essa graça? Ou você está apenas amedrontado com a situação? Muitas vezes, na nossa vida pessoal, nós temos que perder tudo para perceber o que é essencial. Às vezes nós temos que perder dinheiro para perceber que o importante não é o dinheiro, o importante é a família. Às vezes nós temos que perder os nossos filhos para a droga, para a bebida, para outras situações, para nós percebermos que o mais importante é ficar em casa e cuidar da nossa família. Às vezes nós temos perdido muito tempo. Eu tenho perdido muito tempo fazendo trabalhos extras ao invés de ficar com a minha família. Então, às vezes, na nossa vida, nós temos que perder tudo para perceber o que é essencial. Nesse momento em que nós estamos vivendo, Deus tem nos tirado um bem desse mal. Deus tem permitido que nós percamos tudo, até mesmo as reuniões dos nossos grupos de oração, para percebermos o que é essencial na renovação. Entre os itens essenciais, eu posso linkar para você alguns aqui. O batismo no Espírito Santo é essencial para a renovação. O louvor é essencial para a renovação. A prática dos carismas é essencial para a renovação. A vida comunitária é essencial para a renovação. Na missionariedade, a missão é essencial para a renovação. Uma liderança comprometida é essencial para a renovação. Irmãos, perceba, eu não falei até agora de ministérios, eu não falei de sede, eu não falei de associação, eu não falei de pontos que são importantes, mas não são essenciais. O essencial da renovação são poucos itens: louvor, prática do carisma, batismo no Espírito. Isso é o essencial na renovação carismática católica. E aí eu te pergunto, você já reparou que muitas vezes nós temos perdido tempo com coisas que não são essenciais e deixado aquilo que é essencial de lado? Você é do Ministério para as Famílias, às vezes nós estamos mais preocupados em fazer eventos para as famílias e o principal, o essencial é o grupo de oração. Estamos preocupados em fazer coisas gigantescas, quando o essencial é aquilo que nós vamos todo dia, aquilo que nós vemos todo dia. Então Deus, nesse momento de resgatar a identidade, Deus está nos fazendo refletir isso. O que é essencial de verdade para a renovação carismática católica? O essencial, meu irmão, minha irmã, é o louvor.
a prática dos carismas, o batismo no Espírito, a missionariedade, a vida comunitária, a liderança comprometida. Esses itens são essenciais para a renovação carismática. E nós temos que fazer esses itens tomarem novamente o local deles dentro do nosso grupo de oração. Esses itens precisam voltar para o nosso grupo de oração. Quero falar de uma maneira muito clara para você do Ministério para as Famílias. A igreja não precisa de mais um ECC, o Encontro de Casais com Cristo. A igreja não precisa de mais uma pastoral familiar. A igreja não precisa de mais um encontro conjugal, porque ela já tem. Garanto que na sua paróquia tem o ECC. Garanto que na sua paróquia tem o encontro conjugal, ou na sua diocese tem o encontro conjugal. Garanto que na sua paróquia ou diocese tem a pastoral familiar. E eles fazem um trabalho excelente de evangelização, porque é o carisma deles, o chamado deles. Não é chamado da renovação carismática católica através do Ministério para as Famílias ser um outro ECC. Não é chamado da renovação carismática católica através do Ministério para as Famílias ser uma nova pastoral familiar. Não, o nosso papel é ser renovação carismática católica. É evangelizar os casais através do batismo no Espírito. É levar os casais a louvarem a Deus. É levarem os casais e as famílias a realmente praticarem os carismas. É levar aquela pessoa que às vezes não está com o marido, mas que vai no grupo de oração a viver a prática dos carismas dentro da sua casa, consagrar o seu lar. Esse é o papel do Ministério para as Famílias. Não precisamos de outros movimentos que cuidem da família, mas precisamos que o Ministério para as Famílias exerça a identidade da renovação dentro das famílias. Entende, meu irmão? O nosso papel como renovação é muito claro. Não podemos perder tempo sendo outras coisas que nós não somos chamados a ser. É hora de resgatar a identidade dentro do Ministério para as Famílias. E resgatar a identidade é ser renovação carismática católica dentro do Ministério para as Famílias. Ensinar as famílias a louvarem, a clamarem o batismo no Espírito, a viverem a prática dos carismas. Isso é resgatar a identidade dentro do Ministério para as Famílias. E perceba, eu estou falando famílias, não é casal. O Ministério para as Famílias não é para casais, é para famílias. Então, aquela pessoa que vai sozinha no seu grupo de oração, que o marido não acompanha, ela também é alvo do serviço do Ministério para as Famílias. Resgate a identidade do seu ministério, resgate a identidade do Ministério para as Famílias dentro da renovação. Volte a orar pelas famílias com o poder do Espírito. Ore pelas famílias clamando o batismo no Espírito. É isso que Deus espera da renovação carismática católica. E talvez você está perguntando assim, Klaus, mas como que eu vou resgatar a identidade dentro do meu grupo de oração? Dentro do grupo de oração que Deus me deu? É o momento, irmãos, nesse ano de 2020, de nós resgatarmos a identidade. E resgatar a identidade é nós resgatarmos aquelas coisas que são características da renovação, aqueles itens que são características da renovação, mas nós também tirarmos do nosso meio, peneirarmos dentro do nosso grupo de oração aquilo que não é identidade da renovação carismática católica. Aquilo que nós chamamos de acessórios. Irmãos, é hora de nós tirarmos os acessórios do nosso grupo de oração. Quantas vezes nós estamos obrigando o nosso grupo de oração a tomarem atitudes que não são importantes para o grupo de oração? São acessórios, são coisas que nós passamos que nós passamos deixando de lado. Um exemplo bem claro. Grupo de oração, às vezes eu percebo muito em algumas dioceses que as pessoas começam a trabalhar assuntos que não são para o grupo de oração. Eu começo, por exemplo, a fazer tríduos para casais. Eu começo a fazer mês da família dentro do grupo de oração. Tudo isso é muito bonito, é muito importante, mas será que isso é o essencial para o grupo de oração? Ou será que isso é um acessório? E aí eu começo a colocar a importância demais em acessórios dentro do grupo de oração. Precisamos tomar cuidado com isso. O meu grupo de oração, ele acontece sem um tríduo para as famílias? O meu grupo de oração, ele acontece sem uma semana, sem um mês para as famílias? O meu grupo de oração acontece sem trabalhar casais?
A renovação carismática não é chamada a isso. Tassiano brincava antigamente. A renovação carismática católica é a porta aberta para ir todo mundo. Se eu estou no SCC com a minha esposa, mas a minha esposa falece, eu não posso continuar indo no SCC. Mas na renovação carismática eu posso. Dom Alberto Taveira Nesciente foi falar que a renovação carismática católica é a porta mais aberta na igreja. Irmãos, nós temos que entender, é esse o nosso chamado. E eu não posso ficar colocando acessórios que atrapalhem a viver o que é essencial. E aí eu coloco acessórios. No meu grupo de oração, começo a colocar novenas, começo a colocar tridos, campanhas para a família. Estou falando muito família porque estou falando para você, ministeriado para as famílias. Mas eu começo a colocar coisas que não são da renovação. Começo a colocar cercos de Jericó, começo a colocar missas carismáticas no lugar do grupo de oração, começo a tirar o grupo de oração para fazer noites de adoração. Irmãos, nós somos chamados a tirar nesse momento nos nossos grupos de oração, para que os nossos grupos de oração recuperem a identidade, nós somos chamados a tirar esses acessórios. A palavra de Deus vai dizer assim, Ezequiel 33, versículo 7 até o versículo 9. Filho do homem, que eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares o meu oráculo, tu lhe transmitirás esse oráculo da minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra teu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber uma advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. A palavra de Deus vai deixar bem claro, o sentinela ele tem uma obrigação, ele precisa denunciar, ele precisa tirar o que é acessório, ele precisa ser aquele que fala o que é essencial e o que é acessório. Mas se ele fica calado, ele é culpado. Bata no seu peito e fala, eu sou sentinela, eu tenho uma responsabilidade a guardar. Eu preciso tirar o que é acessório para resgatar o que é a identidade, resgatar o que é essencial. Não dá mais, irmãos, para ficarmos com aquilo que é acessório. E até mesmo dentro dos nossos ministérios, eu fico colocando muitas vezes acessório dentro do meu grupo de oração. O meu ministério veio uma orientação de que o meu ministério precisa praticar tal atividade e isso precisa acontecer. Irmãos, sim, essas atividades são importantes, mas será que elas são as prioritárias? Será que elas são realmente as essenciais? E é isso que nós precisamos tomar bastante cuidado. Meu ministério, a principal função dele é facilitar para que o batismo no Espírito Santo aconteça no grupo de oração. E se eu começo a querer colocar o projeto do meu ministério em prática e não fazer com que o grupo de oração melhore, que tem que ser a minha prioridade, o meu ministério não está caminhando pelo lado certo. Por isso nós precisamos ter bastante cuidado para isso. É esse tempo de resgatar a identidade no grupo de oração, é a hora de tirar o acessório. E às vezes tirar o acessório é até deixar um trabalho do meu ministério um pouco de lado para fazer primeiro o que Deus quer do meu grupo de oração. E para terminar, nós vamos falar sobre como resgatar a identidade dentro da nossa diocese, região, cidade, dentro da nossa instância. E para resgatar a identidade na nossa diocese, nós também temos que começar a ter atitudes de quem resgata a identidade, de quem é sentinela. Sentinela, meu irmão, é aquele que denuncia, como nós falamos no início desse ensino. Sentinela é aquele que denuncia. Então, para resgatar a identidade na minha diocese, na minha paróquia, na minha cidade, na minha região e até no meu grupo de oração, eu preciso ser aquele que denuncia. Como assim, Klaus, denuncia? Eu preciso denunciar aquilo que não é renovação carismática católica. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e ter muito discernimento naquilo que não é renovação carismática católica. Eu quero falar alguma coisa com muito carinho para você, membro do Ministério para as Famílias. O papel da renovação carismática católica
não é abrir grupos específicos para casais. O papel da Renovação Carismática Católica é abrir grupo de oração. E o grupo de oração não é para casais, é para qualquer pessoa que vá. Um outro exemplo, o papel da Renovação Carismática Católica não é abrir grupo exclusivo para jovem, mas é abrir grupo de oração. Pode até ter uma temática jovem, uma identidade jovem, mas o grupo de oração é um grupo de oração. Nós estávamos na reunião do Conselho Estadual, até brinquei com o Marcos, coordenador do Ministério Jovem do Estado. Falei, se aparecer uma senhora idosa lá no grupo de oração jovem, Marcos, e ele falou, nós taca fogo nela. E a gente ficou brincando, mas ele estava falando do fogo do Espírito. Se uma senhora for no grupo de oração jovem, ela vai entrar, vai participar do grupo normal e vai ser bem acolhida. Então, meu irmão, o mesmo se aplica para qualquer outra situação. Não existe na Renovação Carismática Católica grupo de oração exclusivo para casal. É grupo de oração. Pode participar o casal, mas também se a pessoa não for com o marido, ou for viúva, ou for uma pessoa que tem uma família sozinha, que o marido largou, ou que a esposa largou, então alguém que é amaziado, todos eles têm direito de participar do grupo de oração. Então nós temos que ser muito claros para falar o que é Renovação Carismática Católica e o que não é Renovação Carismática Católica. Grupo de oração exclusivo para casal não é Renovação Carismática Católica. Irmãos, o grupo de oração é para a família, é para todos aqueles que quiserem ir. Então, se vai casal, ou se vai solteiro, ou se vai amaziado, ou se vai separado, ou se vai viúvo, ou se vai com filho ou sem filho, isso não importa. Todos eles precisam ir e serem batizados no Espírito Santo. E nós, como sentinelas, nós temos que ter essa coragem de denunciar o que não é Renovação Carismática Católica. Estávamos esses dias numa reunião e eu ouvi algo muito interessante, vindo até mesmo de uma orientação superior. Não existe experiência de oração para casais. Existe experiência de oração, que é voltada para todo mundo que quer participar, que tenha feito seminário ou não. Posso fazer um encontro voltado para casais? Sim, pode. Mas será que com a Renovação Carismática Católica, o fato dela o carisma original dela não é trabalhar exclusivamente para casais? Será que não seria melhor eu fazer uma experiência de oração para todos aqueles que quiserem ir? Será que não seria mais frutuoso? Então nós temos que ter muita coragem de falar o que é e o que não é Renovação Carismática Católica. Ah, Cláudio, mas aí o meu ministério não tem campo para trabalhar. Irmãos, o principal não é o ministério. O principal é o grupo de oração. Cuidado com os acessórios. E esse é o nosso papel. Nós entendermos e falarmos o que é e o que não é. Às vezes nós pegamos práticas de comunidades, práticas de outras religiões, práticas de nossos irmãos protestantes e queremos colocar dentro do grupo de oração. Não é que essas práticas são ruins. Não é que essas práticas da comunidade não são boas, mas elas não são da renovação. Então nós temos que ter coragem de ser sentinela e falar o que é e o que não é renovação. O que é o ministério para as famílias? Evangelizar as famílias do grupo de oração através do batismo no Espírito Santo. Um dos carros-chefes é a consagração dos lares. Esse é o papel da Renovação Carismática Católica. Então, quando fizer a consagração dos lares, lá orar em línguas, clamar o batismo no Espírito, ministrar o louvor e não fazer segregação. Não é para casais, é para famílias. Então, para resgatar a identidade dentro do Ministério para as Famílias, eu tenho que ter muito claro o que é e o que não é Ministério para as Famílias. Amém? Bom, então nós falamos sobre como a moção desse ano, que é resgatar a identidade da Renovação Carismática Católica. Falamos como resgatar a identidade dentro do grupo de oração. E falamos também sobre como resgatar a identidade em nossa diocese, através do Ministério para as Famílias. O Ministério para as Famílias não é apenas um trabalho para as famílias, mas é um trabalho para as famílias dentro do grupo de oração. Tudo converge para o grupo de oração.
Então, se você tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum questionamento sobre resgatar a identidade, como ser um sentinela na casa de Israel, esse chamado que Deus te deu, eu te convido a deixar a sua pergunta aqui no YouTube com um comentário, ou no Facebook com um comentário na rede social, ou uma mensagem do Instagram, e até mesmo, meu irmão e minha irmã, deixando uma pergunta através do número de telefone que foi disponibilizado junto com os links para o coordenador estadual do Ministério da Família, que ele possa responder. Amém? Por isso eu quero convidar você neste momento a levar a mão no seu coração e falar para o Senhor que você assume o seu posto de sentinela. Você é um sentinela na casa de Israel. Você é chamado a anunciar e denunciar. Você é chamado a resgatar a identidade através do seu ministério, o Ministério para as Famílias. Resgatar a identidade, resgatar o batismo no Espírito, resgatar a prática dos carismas. Mesmo que as outras pastorais e movimentos da igreja não tenham coisas boas, esse não é o chamado da renovação. O chamado da renovação é ser renovação do Ministério para as Famílias, ser renovação carismática católica no meio das famílias. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero convidar a Ti a encher a vida de cada um deles. Vem nos ajudar a resgatar a identidade, vem nos ajudar a ser capazes de denunciar o que não é renovação. Vem nos ensinar a ser capazes de denunciar aquilo que não pertence ao Senhor. Nós clamamos a Ti, vem Espírito Santo, em nome de Jesus e de Maria, vem enchendo a cada um, enchendo a cada pessoa. Vem Espírito Santo de Deus e conduz, direciona, mostra a Tua vontade, mostra o Teu desejo. Vem Espírito Santo de Deus e enche essas famílias. Vem tirando aquilo que é acessório. Vem tirando aquilo que é limitação. Eu só trabalho com casais. Meu grupo de oração só tem casais. Esse não é o chamado que o Senhor tem para o grupo, para a renovação carismática católica. Tira aquilo que é crença limitante. Tira aquilo que não condiz com aquilo que o Senhor chamou a renovação carismática católica. Vem, Senhor, colocando verdadeiramente a Tua unção, a Tua força. Renova o nosso chamado. Destaca o que é essencial, tira o que é acessório dos nossos grupos de oração, tira aquilo que muitas vezes queremos aparecer com o meu ministério, ou com o ministério do fulano, com o ministério do ciclano. Não é isso que é importante. O importante é o grupo de oração. Resgata a identidade dos nossos grupos de oração através do Ministério para as Famílias, Senhor. Uria mandara yara badaya dara mandara yara narkandara mandara hanakandara mandara yela. O que eu estou trazendo no meu coração agora, nesse momento de oração, meu irmão, é que Ele está tirando escamas dos olhos. Pessoas que enxergavam o trabalho, ou o ministério, ou até mesmo a renovação carismática católica de uma maneira diferente. E seus olhos estão caindo as escamas para ver o que realmente é o chamado do Senhor para você, através do seu ministério e dentro do grupo de oração. Que Deus possa realmente tirar as escamas dos nossos olhos e nós possamos ser cada vez mais sentinelas prontos para resgatar a identidade da renovação dentro do Ministério para as Famílias. Que Nossa Senhora possa tomar a frente e que cada vez mais nós possamos ser sentinelas a exemplo dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.